Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito da paz, o Espírito de Deus venha invadir a sua vida, a sua mente, o seu coração, para que você tenha a plenitude da paz de Deus, para que você possa passar para outras pessoas o mesmo que você recebeu. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente venha simplesmente falar de Jesus, mas que a gente venha viver Jesus, viver, e quem vive Jesus, obviamente, ama, e quem ama, dá. Dá o que, ô bispo? Dá de si, dá o que tem, dá esse espírito, esse amor, a paz, a presença de Deus para aqueles que a pessoa ama. Porque é assim na vida, né? É assim na vida. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, ele ama, ou melhor, a pessoa ama a Deus quando ela faz a vontade de Deus. Quando a pessoa ama a Deus, ela quer fazer a vontade dele. Quer dizer que o amor não é simplesmente um sentimento fútil que a pessoa carrega dentro do seu peito. Não. O amor, ele se traduz, ele se materializa em algo de forma que a pessoa amada sabe que é amada porque ela recebe daquele que o ama ou daquele que a ama, recebe benefício, recebe algo concreto, real, verdadeiro. Então, quando a gente ama a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente faz de tudo para fazer a vontade dele, porque é assim no relacionamento familiar, não é mesmo? Por exemplo, você é mãe, pai, então você quer o melhor para os seus filhos. Você ama seus filhos. Você ama. E porque você ama, você trabalha duro, você faz de tudo, a senhora faz de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Não é assim? Você quer fazer o quê? Porque você os ama, então você quer lhes dar o melhor. Você dá para eles. Você não quer simplesmente dizer, dá um beijinho, eu te amo. Não. Você quer dar o melhor que você tem, que você pode dar. Não é assim? Esse aqui é o amor verdadeiro. Também no casamento é a mesma coisa, né? Quando duas pessoas se amam, então ela ama tanto ele e vice-versa, que eles se entregam um para o outro de forma tal que os dois se tornam uma só carne. E é o casamento, que é a aliança. Isso é amor. Quando a pessoa diz que ama a outra pessoa, mas ela não dá o melhor de si para a pessoa amada, então ela não ama. Ela ama mais ou menos. Ela tem um amor fútil que não resolve
a sua situação, nem dele e nem dela. Então, quando a gente precisa saber o que é amor, porque o mundo é iludido com as paixões do coração, com os sentimentos do coração. Não é verdade? Fala a verdade. Você quer saber, quer provar o seu amor, você quer verificar, conferir se você realmente ama a Deus, se você realmente ama ao Senhor Jesus Cristo, então você obedece a sua palavra, você faz a vontade dele. Mas se você diz que o ama, e você deve ter até algum sentimento de amor para com ele, mas você não faz a vontade dele, então você não ama, de fato. E é esse o amor que Jesus quer de nós. É esse o amor que as pessoas precisam ter para com o Senhor Jesus, para que recebam o Espírito Santo, que é o Espírito do amor. Que é o Espírito do amor. Amiga e amigo, aprenda a amar. Você vai aprender a viver. Amor não é oba-oba, não. Não é beijinho, beijinho, não. O que adianta você beijar e se agarrar, e até se casar, e viver junto com outra pessoa, mas você não faz bem a vontade da outra pessoa. Você faz a vontade sua em primeiro lugar, e depois você faz a vontade da outra. Isso não é amor. O amor dá. O amor faz a vontade da pessoa amada. Se não fizer a vontade da pessoa amada, não é amor. É paixão. É igual, por exemplo, você faz parte de uma torcida de um time aí. Você torce por aquele time e você faz parte até da torcida organizada. Então, porque você ama tanto o seu time, o seu clube, você ama tanto que você adquire camisa, você adquire coisas do seu time, todo jogo do seu time você está lá. Quer dizer, você não simplesmente torce pelo seu time. Não, você é uma pessoa que assume aquele amor pelo seu time, pelo seu clube. E você faz o melhor por ele. Você dá o melhor de si por ele. Em troca, o que ele lhe dá? Ele te dá desilusão, tristeza. Ah, meu pai do céu, é muito interessante isso. Deixa eu contar uma coisinha para você. Vale a pena falar aqui. O papai era América, no Rio de Janeiro. Ele torcia pelo América. E um dia, o América perdeu. E então, o meu irmão levou o jornal, porque o jornal trouxe uma manchete bem grande. A América perdeu 2-0, 3-0, coisa assim. E o meu irmão foi levar o jornal. Aqui, papai. O papai deu-lhe uma bofetada e ele parou longe. Papai era apaixonado pelo América. Quer dizer, o que o América lhe deu em troca? Nada, zero, só desilusão. Só desilusão. Assim também é o torcedor do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Ele pode ganhar muitos jogos, mas não vai ganhar sempre. Vai ter o dia que ele vai perder e você vai ficar decepcionado. Então, a pessoa tem um amor que não é inteligente, uma paixão que não é inteligente. Isso é coisa do coração. O coração é assim mesmo. Ele se apaixona rápido, ele se apaixona pela pessoa, se apaixona pelas coisas, pelo seu clube, mas
mais tarde, aquela coisa que ele se apaixona lhe decepciona e então ele fica frustrado. Veja só, minha amiga e meu caro amigo, quando duas pessoas se amam, mas não é um amor fajuto, não é uma simplesmente uma expressão de sentimento naquele momento, um se entrega para o outro, não, um assume o outro, porque é pouco. É pouco uma pessoa, por exemplo, que ama de verdade. Eu só posso falar por mim, eu não posso falar por mais ninguém. Então, eu dou meus testemunhos aqui, não querendo mostrar esnobar, nada disso. Eu estou querendo apenas dar um testemunho, um exemplo. Então, quando nós nos encontramos, Listé e eu, então, nós gostamos um do outro. E namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. E quando nos casamos, quer dizer, nós estávamos entregando, mostrando, provando que amávamos um ao outro. Um amava o outro, de verdade. Então a gente queria fazer e satisfazer a vontade do outro, dar o melhor para o outro. E isso é o verdadeiro amor. Então, esses 53 anos de casados, é isso. Claro que nós tivemos diferenças, não somos perfeitos, mas o amor nunca diminuiu, nunca se apagou, nunca foi arranhado sequer. O amor sempre existiu ali presente, porque um luta para fazer o bem ao outro. E é fato, quando a gente tem um amor inteligente, a gente quer dar para o outro o melhor. Ora, se eu faço bem a Esther, quanto melhor eu faço para ela, mais ela vai fazer bem para mim. Ela vai devolver. Então, se eu me amo, eu primeiro quero que ela seja amada. Então eu vou dar o melhor para ela. Tudo que eu posso dar, tudo que eu puder dar, eu vou dar o melhor. Então ela vai me devolver e vai dar o tudo dela para mim. Então nós dois vamos ser felizes, porque um vai trabalhar em função do outro. Um vai fazer a vontade do outro. Não vai contradizer a vontade do outro. Então, assim é o amor com Deus. O amor pelo Senhor Jesus. Quando a gente ama o Senhor Jesus, de verdade, minha amiga, meu amigo, a gente quer só fazer a vontade dele. Agora, quando a gente diz que ama ao Senhor Jesus, está na igreja, faz a obra de Deus e tudo, mas a gente não quer fazer, entre a vontade dele e a nossa vontade, a gente divide um pouco, faz um pouquinho a vontade dele e faz um pouquinho da nossa vontade. Essa é a realidade. Isso significa não é amor. O amor tudo sofre. Está escrito. O amor tudo sofre. Deus é amor e ele sofre. Ele é sofredor, porque ele ama. Ele quer o melhor para nós, ele nos dá o melhor. Agora, claro, se nós não correspondemos, nós somos prejudicados. Então, muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas elas querem usar a fé sem exprimir o amor. E o amor é maior. É pela fé que nós somos salvos. Mas, para você ser permanentemente salvo, manter a sua fé viva, você tem que amar a Deus, isto é, fazer a sua santa vontade. Por isso que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os pratica, obedece, esse é o que me ama.
Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, então, quando a gente verdadeiramente ama ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Não tenha dúvida. Porque ele sabe do nosso amor. Ele perscruta, ele sonda, ele esquadrinha os nossos corações e até as nossas entranhas, as profundezas da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente. Ele sabe tudo. O amor, se for mais ou menos, ele sabe. Ele sabe as intenções do nosso coração. Ele sabe o que a gente quer. Ele sabe o que a gente gosta, tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer. Então, amiga e amigo, ele também requer que nós venhamos amá-lo. Como? Fazendo a sua santa vontade. Entre a vontade de Deus e a minha vontade, então eu vou fazer a vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. E quando a gente está na fé, na palavra de Deus, então esse amor cresce, desenvolve, amadurece e faz a gente ter intimidade com Deus. Somos íntimos dele. Em qualquer momento do dia, da noite, em qualquer lugar deste mundo, estando só ou no meio de outras pessoas, na igreja ou fora da igreja, onde quer que nós estivermos, ali está Deus, porque Deus é amor. Quando nós o amamos de verdade, esse amor ele nos deu. Ele nos dá o amor dele. Ele nos dá a vontade dele, para que nós venhamos executá-la, para que nós venhamos praticá-la. Então, aí há um relacionamento íntimo entre nós e Deus, Deus e nós, que é o que acontece, por exemplo, na sua casa, na sua família. Você ama o seu filho e sua filha, não é? Você ama de todo o seu coração, você ama, 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 ama. Então, o que você quer fazer mais? Você quer fazer a comida que ele gosta, mesmo que você não goste, mas você quer fazer a comida que ele gosta. Por quê? Porque você o ama. Não é assim? Então, quem ama quer fazer a vontade da pessoa amada. Mas quem não ama não quer fazer a vontade da pessoa amada, quer fazer a sua própria vontade. Então essa pessoa ama mais a si própria. Então entenda o que é o amor de Deus. O amor de Deus é esse. Ele quer fazer a nossa vontade, que esteja sujeita à vontade dele. Não é fazer a nossa vontade de forma vulgar. Não. É fazer a vontade nossa, que é a vontade dele. Por exemplo, se eu quero fazer a vontade de Deus, então ele me dá o amor que vai me fazer, me dar coragem, fé, para fazer a vontade dele. Isso é que é amor. É isso que Deus está falando aqui. Jesus disse com clareza, clareza, isso fica muito claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é guardar no cofre, não. Não é guardar na estante, não. Não é ficar aberta a Bíblia lá no Salmo 91, não. Não. Aquele que guarda aqui dentro de si e todo dia pratica, obedece. Esse está fazendo a vontade de Deus. Então esse é o que me ama, disse Jesus.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Quer dizer, Jesus ressuscitou. E ele promete se manifestar na vida daqueles que o amam, como também o Pai. O Pai, Jesus, vem e se manifesta na nossa vida. E como que ele se manifesta na nossa vida? O batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo. Aí sim a pessoa recebe o Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade dentro de você. Você já imaginou? Você já imaginou? É muita coisa, é muito grande, é enorme, é extraordinário. Mas é isso que tem que acontecer. Isso não é religião, isso não é filosofia. Não, minha amiga e meu caro amigo, isso é vida. Então, quando a pessoa tem amor verdadeiramente para com o Senhor Jesus, pode ter certeza, ele vem e se manifesta para ela na pessoa do Espírito Santo. Eu sei que a maioria das pessoas, infelizmente, falam, eu te amo, Jesus, eu te amo, mas não quer saber de fazer a vontade dele. Então isso não é amor, isso é lorota, isso é conversa fiada. Isso não funciona, porque Deus sabe que não é amor. Ele sonda os nossos corações e até as profundezas das nossas entranhas. Oh, minha amiga, meu amigo, você quer receber o Espírito Santo? Então, pense nisso. Você tem obedecido a palavra dele? Você tem fugido do errado, do que é errado? Você tem fugido do que desagrada a Deus? Porque se você não foge do que desagrada a Deus, então você não ama. Quem ama ao Senhor Jesus, verdadeiramente foge do pecado. Foge daquelas pessoas, da companhia, daquelas pessoas que ficam falando palavrão, piadas sujas, e pessoas que não têm nada de Deus, que zombam, até blasfemam contra Deus. Não, então você se isola dessas pessoas. É isso mesmo. Quando a pessoa ama Jesus, ela quer fazer a vontade de Jesus. Ela quer agradar a Jesus. E quando a gente agrada a Jesus, quando a gente quer fazer a vontade de Jesus, aí, minha amiga e meu amigo, é o céu na terra, quer dizer, é o céu na vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo vem e fala uma pessoa cheia de paz. Ela tem paz. Paz consigo mesmo, sobretudo paz com Deus. Então, não há depressão, angústia, tristeza, nada disso. Ela é rica. Ela se torna a pessoa mais rica da face da terra. Ninguém é mais rica do que ela. Pode ter igual, mas não mais. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm e se manifesta para ela. Manifesta, Jesus diz, e me manifestarei, quer dizer, algo físico e espiritual ao mesmo tempo. E me manifestarei a ele. Como é que ele pode se manifestar em nós? Como é que ele pode se manifestar em nós? Com os frutos. Com os frutos. Nós passamos a dar frutos, o fruto do Espírito. Amor, paz, misericórdia, compaixão, enfim. Tudo que é fruto. A pessoa, então, torna-se uma árvore frutífera, porque é uma árvore de Deus. É a árvore da vida, né? Ela se torna uma árvore da vida. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, você entendeu
Agora você sabe por que ainda não recebeu o Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo porque basicamente é por isso. Basicamente é por isso. Porque você não ama, ainda não ama Jesus. Mas aprenda. Aprenda. Você quer realmente receber o Espírito Santo? Por exemplo, nós estamos no jejum de Daniel. Jejum de informações. Jejum de entretenimentos. Jejum de pecados. Então, nesses dias, você está consagrando a sua vida para Ele. Agora, isso é tudo que você pode fazer por Ele? A pergunta é essa. Você está realmente fazendo a vontade dEle? Hein? Porque, de repente, você deixou as redes sociais, você deixou os amigos que não tem nada a ver com a sua fé, você ficou isolada, mas dentro do seu coração há uma paixão guardada, reservada para outras coisas ou outras pessoas que você sabe que não deve guardar, porque isso só você que sabe. De repente você guarda no seu coração mágoa contra outra pessoa. Então como é que o Espírito Santo pode entrar num coração cheio de mágoa? Não dá. Você tem que perdoar. Mas perdoar, ô bispo, como? Ora pela pessoa. Ó Deus, eu não consigo, meu coração, eu não tenho controle do meu coração, mas eu quero que essa pessoa seja abençoada. Ela me fez mal, eu quero fazer o bem para ela. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é amar Jesus. É duro, é difícil? É verdade. Mas, se você quer agradar a Deus, você tem que sacrificar a sua própria vontade. Você tem que, digamos, neutralizar a sua vontade. Essa é a realidade. Para a gente amar a Deus, a gente tem que negar a nós mesmos. E é o que Jesus falou. E é o que Jesus fala. Se me amais, guardareis. Se me amais, guardareis as minhas palavras, meus mandamentos. Quer dizer, ande na vida correta, certa. Viva uma vida limpa, justa. Enfim, você vai agradar a Deus, você vai amar a Deus, e o Pai e o Filho virão sobre você e se manifestarão na sua vida, na pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe você. Hoje, então, nós temos Santa Ceia, o domingo da Páscoa, né? Domingo que, melhor dizendo, que Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém. E aí, nesse dia, o povo estendeu as vestes, colocou as vestes sobre o jumentinho, e Jesus subiu no jumentinho, e as pessoas estendiam suas vestes para que o jumentinho passasse por cima das suas vestes para entrar em Jerusalém, e eles davam glórias a Deus. Então venha, hoje é o domingo de Ramos, vamos, quem sabe hoje, Jesus entra e se manifesta na sua vida. Quem sabe? Quem sabe? Só depende de você. Só depende de você. Mais ninguém. Depende só da sua vontade. Basta você neutralizar a sua vontade, negar a sua vontade e fazer a vontade dele, que ele vai vir se manifestar no seu ser, na sua vida. E você nunca mais vai ser a mesma criatura. Hoje, então, nós vamos ter o domingo de Páscoa com a Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos, então, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos.
Deus abençoe a vocês. Que Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, venha ao encontro da sua necessidade, agora, nesse momento. Que a palavra dele, que nós temos anunciado, venha se cumprir na sua vida hoje. Venha se cumprir na sua vida hoje, para que você possa estar abrigada, escondida, guardada, protegida no esconderijo do Altíssimo. Essa é a vontade de Deus. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel nas covas dos leões, ou na cova dos leões, fechando-lhes a boca. A mesma coisa foi com seus amigos, Medraque, Sadraque e Abednego. Eles não foram livres de serem jogados dentro da fornalha, mas lá na fornalha, eles que estavam habitando no abrigo de Deus, não foram tocados, não queimou nem só um fio de cabelo deles. Então, Deus é assim, ele cumpre a sua palavra. A sua palavra é abrigo para aqueles que nela confiam. É abrigo para aqueles que nela firmam a sua fé. É abrigo para as pessoas que são de Deus, que verdadeiramente assumiram a fé no Senhor Jesus Cristo acima da mãe, do pai, dos filhos, da família, da sua vida, do seu dinheiro, dos seus projetos pessoais. Deus é com aqueles que o honram. Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos, desprezados. Então, quando a pessoa é levada, por exemplo, na cova dos leões, mas ela não tem a sua vida firmada, fincada na rocha que é Jesus, então os leões tragam essas pessoas. Então você vê muita gente sendo tragada pelos leões desse mundo, justamente porque não tiveram suas vidas alicerçadas, fundamentadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, extremamente importante. Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida mais do que a mim, também não é digno de mim. Então, o que significa amar ao Senhor Jesus? É andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua integridade, seu caráter. É andar com uma vida da qual não tem que se envergonhar de nada. Anda com a cabeça erguida, porque a sua consciência é limpa, pura. Então, uma pessoa cuja consciência é pura, é lavada no sangue do Senhor Jesus, está santificada, separada, está firmada no seu compromisso com o Senhor Jesus, então, na hora do sufoco, então as asas do Altíssimo guardam, protegem essa pessoa. Então você deve ter visto aí, deve ver muitas pessoas
que eram isso, eram aquilo. Ah, eu era pastor, eu era bispo, eu era obreiro, eu era. Eu era porque, na verdade, nunca foram. Porque quem verdadeiramente é de Deus, permanece para sempre. É como o próprio Deus disse: eu sou. E quem é dele é e mantém-se nele por toda a vida. Então, se você, amiga e amigo, você tem se iludido com a emoção, com o sentimento, apenas o sentimento do que está escrito, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e meu baluarte. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você conhece isso. Mas só que você também está caída, ou caído. Você está caindo. Como é que pode? Eles estão caindo 1000 e 10.000, mas você também está caindo. Como pode? Mas você não sabe dessa palavra? Sei. Você não tem confiado nessa palavra? Tenho. Não, se você tivesse confiado, você estaria de pé. Essa é a realidade. Entende, minha amiga, meu amigo? Deus é grande. Ele não faz nada imperfeito. Nada. Ele é perfeitíssimo. E não faz coisa pequena, porque ele é grande. Agora, infelizmente, o ser humano que tem a escolha, que tem o direito de escolher, de optar pelo bem ou pelo mal, faz normalmente a escolha do mal e, obviamente, vai colher os frutos dessa escolha. E o que Deus pode fazer? Deus é comigo enquanto eu for com Ele. Se eu o deixar, Ele vai me deixar também. Isso é claro, isso é óbvio. Eu sirvo ao meu Senhor. Eu o sirvo com muito prazer, com muita satisfação. Eu sou feliz por servi-lo. Mas se um dia eu o deixar, que não vai acontecer, mas se eu o deixar, é óbvio que ele também vai me deixar. Então sou eu que escolho. Sou eu que determino. Se fosse Deus escolher o nosso destino, fazer o nosso destino, Ele queria o melhor para todos nós. Mas só que Ele nos deu o direito, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre comer ou não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, minha amiga e meu caro amigo, use a sua fé com sabedoria, com inteligência. Não basta você dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que está faltando tudo. Por que está faltando? Porque o Senhor não tem sido seu pastor? Porque o Senhor não tem sido fiel no pastoreio de você? Não é isso. O problema é que você não tem sido ovelha do rebanho do pastor, do bom pastor. E aí você sofre as consequências, porque você está sozinha. Minha amiga, meu amigo, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que pecar, atrair, beber do seu espírito. Não basta a letra. Não basta a letra, porque a letra mata. A letra faz as pessoas serem fanáticas. O que faz a diferença é o espírito
espírito da palavra. O espírito da palavra. O espírito da palavra faz você receber a fé inteligente, a fé que raciocina, a fé que contraria as fés deste mundo. A fé que é inteligente, que pensa, que para, avalia, raciocina. Você sabia? Eu tive conhecimento de Jesus quando eu tinha 18 anos, um pouco até menos. Mas eu só entreguei a minha vida para Ele com 19 anos. Eu levei mais de um ano para me converter. Sabe por quê? Porque eu estava pesando, todo o tempo eu estava pesando entre seguir Jesus e ser servo dele ou continuar servindo aos meus desejos, aos meus projetos, à minha vida. Mas quando eu decidi entregar-me, quando eu decidi entregar minha vida para Ele, então eu fui com tudo. Porque para mim é assim. No que diz respeito à fé inteligente, eu sou radical. É ou não é. É tudo ou nada. É tudo por tudo. Então, eu tomei a decisão. Deus, a partir de então, começou a orientar o meu intelecto, dirigir, ensinar. Ele não fez do meu ser um robô, não. Mesmo tendo recebido o Espírito Santo, eu tenho e sempre terei o direito de escolher ouvir a sua voz e obedecer, ou ouvir a sua voz e desobedecer. Isso é um direito meu. Ainda que nós queiramos seguir o nosso desejo, as nossas cobiças, ainda que nós queiramos servir a nós mesmos, para mim não dá, porque eu prefiro a morte. Porque eu sei o que é servir a mim mesmo. Eu sei o que significa isso. Pelo tempo que eu servi a mim mesmo, eu experimentei a dor, o sofrimento, o descaso, o desprezo, etc, etc, etc. Mas quando eu decidi colocar tudo no altar, toda a minha vida, todo o meu futuro, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, eu deixei tudo no altar. Fiquei vazio, fiquei nu, completamente nu. Então, Ele me encheu do Espírito Santo e me deu a direção para seguir. Então, até hoje, são 57 anos, vai fazer 58, nós estamos nessa fé e graças a Deus. Ele tem me livrado da cova dos leões, Ele tem me livrado da fornalha acesa, Ele tem me livrado dos desertos, nos desertos, Ele tem me guardado. Por isso, eu tento passar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. E não adianta você simplesmente recitar textos bíblicos, pensando que aquilo ali vai se cumprir na sua vida automaticamente, que não vai. Não vai. Não vai. Você tem que beber do espírito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, hoje, à noite, logo mais, às 8 da noite, nós vamos falar mais a respeito
desse abrigo de Deus, do esconderijo do Altíssimo. Nós vamos falar mais como você pode entrar no esconderijo do Altíssimo. O que você tem que fazer? O que você tem que entregar? Como você tem que fazer para receber o Espírito de Deus para que Ele faça morada em você e você faça morada no seu esconderijo? Oh, minha amiga, meu amigo, eu gostaria muito que você entendesse isso. Eu gostaria demais que você compreendesse isso. Deus é grande, é perfeito, é amor, é misericórdia, é compaixão, mas Ele, acima de tudo, se é que podemos falar assim, Deus é justiça. É justiça, Ele é justo. E Ele não compactua com as injustiças, com os pecados, com os erros. Ele não compactua com a nossa vontade, os nossos ímpetos, nossos instintos. Ele não compactua. Ou você faz a vontade dele e recebe os seus benefícios, como colheita dos bons frutos, ou você não faz a vontade dele e vai sofrer as consequências. Essa é a realidade. Sabe? Salomão disse assim, muito legal, Salomão, depois de ter tudo, de ser o homem mais sábio do mundo, nunca houve e jamais haverá um homem tão sábio quanto Salomão. Nunca houve nem jamais haverá um homem tão rico quanto Salomão. Mas ele viu que toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza, toda a sua glória era vaidade. E ele chegou ao ponto de dizer assim: quem ama o dinheiro jamais se satisfará. Eu acrescentaria o seguinte: quem ama alguma coisa nesse mundo jamais se satisfará. Jamais se satisfará. Então, se você quer uma vida abençoada, faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Ele, mas vá com tudo. Coloque o seu tudo no altar. E, na realidade, o tudo que você tem, ou que você venha a ter, diante do que o altar oferece, aqui para nós, não é nada, né? Não é nada. Porque o que nós temos para dar para o Senhor que vai acrescentar para Ele? Só tem uma coisa que nós podemos oferecer ao Senhor que vai acrescentar para Ele. É quando nós tomamos o cálice da salvação, invocamos o nome dEle e o honramos com a nossa vida, dia após dia após dia. Isso significa habitar no abrigo de Deus, morar no esconderijo do Altíssimo e viver seguro, tranquilo e em paz, consigo mesmo, sobretudo com Ele. Deus abençoe e até logo mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme promete a sua palavra. Nós temos falado sobre o exemplo de Jesus diante dos desafios, diante da tentação de Satanás. E nós verificamos, dá licença aqui, deixa eu tirar os indigestos.
Vamos tirar esse pessoal que tenta distrair você com seus comentários vulgares. Então, a primeira tentação do diabo foi com respeito à fome, quer dizer, a necessidade física. Jesus estava com fome. Então o diabo sugeriu ele transformar as pedras em pães para resolver o problema dele de fome. Bom, essa foi a primeira tentativa de Satanás, ao que o Senhor Jesus respondeu com a palavra dele. A palavra dele é o abrigo de Deus. E Jesus recorreu ao abrigo de Deus, dizendo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, o homem só tem vida quando ele ouve a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele dá ouvidos a essa palavra, ele passa a ter vida, ele passa a ser feliz na terra. E você vê que a infelicidade se dá por conta da rejeição à palavra de Deus. Por isso, o ser humano sofre. Ele sofre porque ele rejeita a palavra de Deus, ele rejeita seguir a orientação, seguir a disciplina, seguir a justiça, seguir a retidão de acordo com a palavra de Deus. Quando Jesus disse que está escrito, nem só de pão o homem viverá, o diabo não teve outra alternativa e sair. E aí, o que aconteceu? O diabo o transportou à cidade santa. Aí, Mateus capítulo 4 e versículo 5. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Quer dizer, o diabo mesmo levou o Senhor Jesus até a cidade santa, Jerusalém, e o colocou no pináculo do templo. E Jesus ficou na dele. E então o diabo o tentou de outra forma, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo apelou para a palavra de Deus. Veja só que o diabo usou agora a palavra de Deus para que Jesus não tivesse com o que responder. Ele disse: lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, o diabo que falou, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele torceu um pouco a palavra de Deus, mas mesmo assim ele mencionou o Salmo 91, que todo mundo conhece. Ora, aí o diabo partiu para o lado espiritual, do lado da fé. Agora imagine você, quantas vezes nós todos, você, eu, nós todos, somos invadidos por aquelas ideias, aquelas perguntinhas cínicas, aquelas perguntinhas satânicas, que dizem assim: ué, você está doente? Ué, cadê a tua fé? Você não é de Deus? Você não tem o Espírito Santo? Como é que você está aí doente? Essa é a perguntinha que sai da mente do próprio diabo, que usa a boca de muitos parentes, entes queridos, para suscitar o quê? Suscitar dúvida. Da mesma forma como Jesus foi invadido pela dúvida, quer dizer, ele não deu ouvidos à dúvida, não deu ouvidos à sugestão do diabo. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não respondeu à pergunta dele, não fez o que ele queria.
o que o diabo queria. Agora, Jesus ouve essa palavra: olha, atira-te abaixo, porque está escrito que os teus anjos vão te guardar, vão te proteger, você não vai cair, você não vai se machucar. Quer dizer, mais uma vez o diabo tenta, mas agora de forma que usando a própria palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, cuidado, muito cuidado, tenha extremo cuidado, para que você não se deixe levar pela dúvida, porque o diabo é o autor e consumador da dúvida. Assim como Deus é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, o diabo é o autor e consumador da dúvida. Então ele lança a dúvida usando quem? Ele usando os incrédulos, mas aqui o incrédulo normalmente não sabe esse salmo, não sabe dessa palavra, mas o diabo conhece todas elas. Mas às vezes o diabo usa o próprio irmão ou irmão. Por isso que é importante você dar atenção às pessoas com quem você anda. É isso que é importante. Você dá atenção, ou melhor, você prestar atenção para com as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a pessoa é de Deus, a pessoa passa para você fé, ela levanta a sua autoestima. Mas quando a pessoa não é de Deus, ela abaixa a sua autoestima. É isso aí. Ela traz dúvida, ela traz medo, ela traz acusação, ela traz argumentos que muitas das vezes são fortes para neutralizar a sua fé. O objetivo não é você responder e atender aos caprichos de Satanás, não. O objetivo é suscitar dentro de você, semear dentro de você a palavra de dúvida. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve fugir daqueles que são maus. Maus são as pessoas, más são as pessoas que carregam consigo o veneno da dúvida. Então, você imagine, se não é admissível que a gente tenha amizades contrárias à nossa fé, é justamente por causa disso, para que a gente não venha a ser inundado de dúvidas que essas pessoas trazem. Essa é a realidade. Essas pessoas trazem dúvidas que às vezes você não sabe responder de acordo com a palavra de Deus, e aí você fica engasgado. Mas aquelas pessoas, às vezes sem saberem, elas estão sendo usadas pelo próprio Satanás para tentar você. Então, eu lembro que, apenas a título de exemplo, eu quando me converti, já falei isso várias vezes, eu não queria mais viver, porque eu não queria correr o risco de perder aquilo que Deus me havia dado, que é a salvação da minha alma. Então eu procurava andar sozinho. Eu andava sozinho. Eu era um ermitão. Mesmo namorando, e naquela altura, quando a namorada não era de Deus, os pensamentos dela eram fúteis, vazios, inúteis, conversa mole para boi dormir. E então, eu não aguentava, eu saía fora. Então, eu procurava andar sozinho. Eu vivia a minha fé como se estivesse já no deserto. Porque eu não queria ser invadido pelas dúvidas das pessoas, dos outros, de ninguém, especialmente dúvida de Satanás. Porque o diabo está sempre aparecendo e dizendo assim: você é batizado com o Espírito Santo? Fale em línguas. Como se o batismo com o Espírito Santo estivesse limitado a falar em línguas. São 9 os dons do Espírito Santo. Mas todo mundo só fala, só pensa, só fica ansioso, ansiosa por causa das línguas.
Por quê? Porque a pessoa quer provar a si mesma que ela é batizada com o Espírito Santo. E na realidade, quem é batizado com o Espírito Santo não precisa provar para ninguém que é batizado. Ninguém. Porque o próprio Espírito Santo testifica, confirma em nós que somos batizados. Pronto, acabou. E os frutos, então, eles são notórios em nossas vidas. Mas existem mais 8 dons. Por que as pessoas não se preocupam com outros dons, mas só se preocupam com o dom de línguas? Ou então, o dom de profetizar, línguas e o dom de profecia. Mas o dom de profecia diz respeito à pregação do evangelho. Quando eu estou pregando aqui, eu estou profetizando. Todas as vezes que eu entro no ar, todas as vezes que eu falo de Jesus, todas as vezes que eu subo do altar e prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. Profecia é falar aquilo que Deus falou que iria fazer, só isso. Você profetizar. Não tem nada a ver com adivinhação. Mas os filhos das trevas, de uma forma ou de outra, tentam inundar os da luz com a dúvida para justamente neutralizar a fé e, consequentemente, destruí-los. Porque se pela fé nós conquistamos os céus, pelas dúvidas nós conquistamos o inferno. Aliás, nem precisamos conquistar. É só não fazer nada pela fé que a pessoa já vai para o inferno. Essa é a realidade. Você tem que viver na fé, pela fé, de fé em fé, para você poder manter-se de pé. Porque se você não estiver na fé, você não se mantém de pé. Então, procure saber quem são essas amizades que você se envolve. É melhor você ficar sozinha, é melhor você nem casar do que casar mal. Casar com uma pessoa bonita por fora, mas podre por dentro. Quantas jovens, quantas mulheres estão perdendo a vida porque seus maridos lindos, maravilhosos, aqueles caras bem saradões, né? Levaram para casa. Quando ela chegou em casa, que começou a conviver com aquele saradão, aí viu que ele é uma peste, ele é o próprio Satanás, e acaba perdendo até a própria vida por causa da agressão dele. Feminicídio é o que mais existe hoje no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Então, não seja boba, não seja tola, não seja criança, não seja infantil. Escolhe bem a pessoa com quem você vai andar. A pessoa, se ela, mesmo sendo irmão, nós estamos cheios de irmãos dentro da Igreja Universal. Infelizmente, desgraçadamente, essa é a verdade. Mas o que a gente vai fazer? A gente toca a trombeta e chama todos. Agora, tem aqueles que não prestam. E o que a gente vai fazer? A gente tenta falar de Deus. Agora, como é que a gente vai saber? Como é que vai adivinhar? Como é que a gente vai constatar que não é de Deus? Só o tempo. Só o tempo é senhor da razão e só o tempo vai dizer quem é quem. Então, não confie em ninguém. Quando diz respeito à sua salvação, por favor, minha amiga, meu amigo, não confie em ninguém, a não ser naquele que você entregou a sua vida. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo, eu não tenho o direito de confiar nem em mim mesmo, porque eu sei que eu sou vaso de barro, e barro, não é aquele barrinho não, não é o barro limpo não, é o barro de esgoto. É isso aí, nós somos barros, porém Deus nos faz do barro vasos para a honra dele, para a glória dele. Então, você que está nos assistindo aí, não se esqueça, a sua fé é a coisa mais preciosa que você tem na vida, mais do que sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que tudo nesse mundo, porque é ela que vai levá-lo ao lar celestial. E o diabo quer justamente a sua alma. Ele tocando na sua fé, ele toca na sua alma. Porque se a sua fé estiver
Se a sua fé estiver em alta, a sua alma vai estar bem. Você não vai ter depressão nunca. Mas se a sua fé estiver em baixo, você vai ter problemas. Você vai ter problemas de dúvida. E quando isso acontece, o diabo se aproxima e começa a suscitar ou semear a dúvida. Se você não for sábio e não vigiar 24 horas por dia a sua salvação, você vai dançar, minha amiga e meu amigo. Essa é a realidade. Todos nós somos passíveis de erro. Mas quando nós nos excluímos das más companhias, nós temos mais uma blindagem para não atingirem a nossa fé e, consequentemente, a nossa alma. Cuide da sua salvação, amiga e amigo, porque o diabo não para. Ele tentou Jesus 3 vezes. A primeira foi com respeito ao pão, à fome, aos desejos físicos. Então, não se deixe levar pela tentação física, mas também pela tentação espiritual, do ponto de vista espiritual. Você não é filho de Deus? Pare com essa. Quantas pessoas, é claro, são tolas, são ignorantes, não têm noção do que falam. Por isso a gente nem considera. Mas dizem assim, você não é de Deus? Por que você não para com a pandemia da coronavírus? Eu sou filho de Deus, eu não sou Deus. Mas você vai falar isso? Vai falar para o incrédulo? Vai falar para o tolo? Vai responder o tolo? A Bíblia diz que quem responde o tolo se faz tolo também. Então deixa os tolos falarem para lá. Não dê ouvidos aos tolos para que você não venha ser prejudicado. E se você, por acaso, é uma cristã, mas você tem um pingo de orgulho dentro de si, você vai querer se defender, vai querer provar por A mais B que você é de Deus e que você é resistente, que você vence tudo. Não faça isso não, minha amiga. Vira as costas e vai embora. Não dê ouvidos aos tolos, porque quem dá ouvidos aos tolos, com os tolos vai comer. Essa é a realidade, vai se prejudicar. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta. E não se esqueça, nós estamos naquele propósito da oração pela família todos os dias. Neste domingo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, aliás, à meia-noite, todo dia, à meia-noite, meio-dia e também à meia-noite, nós temos a oração em favor da família. Se você ama a sua família, ore por ela. Dê a sua vida, a sua fé, lute por ela. Mas, por favor, ouvidos, você só dá a palavra de Deus, a voz de Deus. Deus abençoe, então, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos, tanto aqueles que merecem quanto aqueles que não merecem, todos sejam abençoados. E a bênção que nós desejamos não é simplesmente uma bênção que dura apenas enquanto você está vivo, não, mas a bênção que vinha durar por toda a eternidade. Essa é a grande riqueza que Deus nos tem dado, a riqueza do conhecimento dEle, a riqueza do entendimento dEle, a riqueza da justiça dEle, Ele é justo, perfeitamente justo, e Ele é a própria justiça. Então, os seus seguidores, quando são abençoados, quando as pessoas são abençoadas, seguem mesmo o Senhor Jesus, seguem a justiça, a verdade, a vida correta, né? A ordem, a dignidade, coisas que
antigamente eram muito valiosas, hoje quase que não se dá valor, mas Deus continua o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. O que Ele foi, Ele é e o será para todo sempre. E nós não mudamos. A época não pode mudar a gente, os tempos não podem mudar. O caráter, a integridade, é sempre a mesma coisa. Olha só, veja só, Pedro, falando em justiça, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perdoar o meu irmão que falhou comigo? 7 vezes? Aí Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que quer dizer 490 vezes, mas não são 490 vezes que a gente tem que perdoar o irmão. Nós temos que perdoar indefinidamente. Da mesma forma como nós precisamos de perdão, indefinidamente. É ou não é? E isso tem que ser claro para todos nós. Tá certo, a pessoa errou com você, pecou, fez algo grave. Você vai perdoar aquela criatura, ainda que você não vinha conviver com ela, como é o caso de separação, né, de casamento, ainda que você não venha viver com a pessoa, mas você não vai odiá-la, você vai querer o bem dela, você vai perdoá-la. Perdoar é querer o bem da pessoa perdoada. E assim como nós precisamos de perdão, nós também temos que perdoar. E quantas vezes nós somos perdoados, que devemos ser perdoados? Quantas vezes? Olha, se não for indefinidamente, nós perdemos a nossa alma. Nós perdemos a nossa alma para o diabo. Porque o diabo não quer perdão, o diabo não deixa perdoar, o diabo insiste em incomodar a pessoa com a mágoa, com o ressentimento e fazendo-a lembrar do que ela fez, do prejuízo que levou. O diabo é assim. Mas quando nós vivemos no reino de Deus, quando nós vivemos no reino de Deus, o reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja instituição não, hein, pessoal? Não é a igreja A, B, C, D, igreja universal. Não, nada disso. A igreja do Senhor Jesus é espiritual, estritamente espiritual. É invisível, ela não tem prédio, ela não tem templo. O templo é o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vida. O templo de Deus, na igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, é você, sou eu, cada pessoa que anda nas pisadas do Senhor Jesus. Então, isso tem que ser entendido, compreendido, assimilado, para que você saiba qual é a sua posição diante de Deus. Porque muitas pessoas pertencem à igreja denominacional, a igreja A, B, C, D, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não pertencem ao reino de Deus, não pertencem à igreja do Senhor Jesus, que é espiritual. Quando a igreja é espiritual, ela está inserida, ela está em Jesus, ela vive em Jesus. Ela crê em Jesus, ela casou com Jesus, ela vive uma vida íntima com Deus.
Então ela tem a mente do Senhor Jesus. Se ela tem a mente do Senhor Jesus, ela então age como se Jesus estivesse aqui neste mundo. É isso aí. Então, quando a pessoa está inserida na igreja do Senhor Jesus, essa pessoa, ela perdoa indefinidamente. E ela também é perdoada indefinidamente. Ela sempre vai falhar, ela sempre vai errar, ela sempre vai cometer erros, pecados. Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós. Paulo, que era Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse que miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E para que não me ensoberbecesse das revelações, das grandes revelações que Deus me deu, foi-me colocado um espinho na carne, para que eu não me esqueça de que eu sou homem. E aí ele diz, miserável homem que sou. Então, amiga e amigo, todos nós, por mais fiéis, leais a Deus, ainda estamos vivendo nessa casa de barro que é o nosso corpo. Só que essa casa de barro está cheia de ouro, ouro puro, que é o Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. Mas não deixa de ser de barro. Então somos falhos. Nós, às vezes, falamos o que não deveríamos ter falado, às vezes pensamos o que não deveríamos ter pensado, às vezes agimos como não deveríamos ter agido. É ou não é? Olhamos de forma que não deveríamos ter olhado, com maus olhos. É ou não é? Você, eu, todos nós podemos conjugar o verbo pecar, quer dizer, eu peco, tu pecas, ele peca, minha mãe pecou, meu pai pecou, todos nós pecamos. Só que, quando nós perdoamos as pessoas, como estamos sempre perdoando qualquer pessoa, seja irmão, seja não irmão, quando nós perdoamos, nós estamos obviamente sendo dirigidos pelo Espírito Santo para dar o que nós temos recebido, que é perdão. Você perdoa. É claro que se você perdoa, você também será perdoado. Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Impossível. E Jesus fala na parábola aqui do reino de Deus, do reino dos céus. Ele fala, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E chamou um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, naquela altura, era impossível pagar. Ele teria que viver, digamos, uns 300 anos trabalhando duro só para pagar a sua dívida. E não tinha condições. Então, e ele não perdoou o seu conservo, que lhe devia apenas alguns talentos, alguns dias, 100 dias de trabalho. Ele foi perdoado de uma dívida de centenas de anos de trabalho, mas não quis perdoar a dívida do outro, seu conservo, que lhe devia apenas 100 dias de trabalho, suponhamos. Então, como é que uma pessoa dessa pode ser perdoada? Não pode. O reino dos céus é o reino do perdão, é o reino do amor. Mas o amor não é sentimento, não, o amor prático. Querer o bem do próximo. Esse que é o amor de Deus. Querer o bem do próximo, querer o bem dos outros. Não só querer o bem para si, mas, sobretudo, querendo o bem dos outros. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Então, amiga e amigo, quando nós tratamos de justiça, a justiça com que julgamos os outros é a justiça que nós seremos julgados também. Então, se eu
sou complacente com a pessoa que falhou comigo, se eu perdoo, eu também serei perdoado. Mas se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Não interessa o cargo que a gente exerce na igreja, nada disso. Quem pertence à igreja do Senhor Jesus não tem cargo, não é nada, é um servo, é um filho que serve, é um servo que é filho. Então, você tem que entender que as pessoas, por exemplo, às vezes ficam magoadas com outras pessoas. Poxa, ela não devia ter feito isso comigo. Poxa, não, eu não aceito, eu não aceito. Só que ela também foi injusta com outra pessoa. E aí, como é que fica? Então, amiga e amigo, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que violentar a sua vontade ou as suas vontades. Eu tenho que violentar as minhas vontades. Deus está pronto para perdoar a todos quantos o invocam na sinceridade. Inclusive, hoje é o dia da volta dos filhos pródigos. Graças a Deus. Mas, certamente, com certeza, esses filhos pródigos não vão considerar os erros que os outros fizeram com eles. Também vai perdoar, claro, lógico. Não é? Não é verdade? Vai perdoar, porque sim, acha perdão de Deus, por que não perdoar também aos seus ofensores? Então, minha amiga, meu amigo, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está dentro daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então a pessoa erra, falha. Por isso que Jesus ensina na sua oração, ele diz assim: perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. Entendeu? Claro que você entendeu. Essa linguagem é muito simples. Perdão é muito simples. Difícil é praticar. Mas, se não houver prática, aí fica difícil. Fica difícil. Nós temos que praticá-la. Ainda que nós sejamos falhos, mas nós temos que perdoar aqueles que falham conosco. Graças a Deus, né? Bacana isso, né? Deus é muito maravilhoso, muito justo, perfeitíssimo. Ele nos dá todas as condições para que nós venhamos viver em permanente comunhão com Ele. Permanente comunhão com Ele, graças a Deus. Então, se a pessoa falha com a gente, ela tem que ser perdoada. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar porque nós também somos perdoados. Deus abençoe a você e começamos então a jornada da volta, a volta do Filho Pródigo, tá bom? Deus abençoe em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Venha receber o perdão de Deus. Venha receber a alegria da sua salvação. Venha receber a paz que você havia perdido. Venha receber de volta o abraço do Pai. Deus abençoe e até logo mais. Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da Santíssima Trindade, desça sobre você e abra o seu entendimento, seus olhos espirituais,
para que você possa entender, compreender a vontade de Deus na sua vida. Esse é o maior prêmio que o ser humano pode receber. O entendimento da vontade de Deus para a vida dele. E falando disso, nós temos falado sobre a religião, a praga que é ou tem sido a religião. Ela é um motivo de todas as confusões que existem na Terra, as guerras, tudo por causa de religião. Então, eu gostaria que você raciocinasse comigo com respeito à religião. Eu sei, nós sabemos que quando a pessoa pratica uma religião, ela tem a sensação de conforto espiritual e bem-estar no dever cumprido para com Deus, entre aspas. Não é? A pessoa vai numa determinada religião, numa determinada igreja, e ela fala, e ela reza, e ela faz suas preces, as suas orações, seus votos, e ela, naqueles momentos, se sente bem, se sente em paz. Bom, eu estou cumprindo o meu dever para com Deus. Só que a pergunta que se faz é, e depois que sair daquele ambiente religioso, confortável, prazeroso, pacífico, lá fora, como é que é a vida da pessoa? E é aí que eu queria que você entendesse, amiga e amigo. Entendesse o seguinte: a religião é como uma pessoa que se casa, que se entrega para outra pessoa com festas, com orações, com rezas, com testemunhos. Tudo muito bonito, muito bacana. Mas, na vida cotidiana, os dois começam a viver juntos e se entenderem ou desentenderem, que é o mais comum. Então, aquele casamento se desfaz. Por quê? Porque não houve sinceridade, não houve transparência, não houve verdade. Porque os nubentes queriam casar. O objetivo era casar. Mas depois que casam, que têm que conviver juntos, aí é que vai ver se aquele casamento realmente foi abençoado ou não. Não é assim? Pois bem, é assim. É assim mesmo. A religião é a mesma coisa. Você abraça uma religião e você fica naquela religião durante um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Mas chega um momento que você não aguenta mais o sofrimento. E a religião não resolveu o problema. Não resolveu. Quantos anos você tem sido da igreja A, B ou C, da religião A, B ou C? E o que resolveu a sua vida? Nada. Muito pelo contrário. Então, assim também é a religião, assim também é o casamento, e assim também é uma pessoa que crê em alguém que não conhece. Não viu, não conhece, não sente, não toca. Ela crê, mas não tem, digamos assim, intimidade com essa pessoa. Muitas pessoas vivem assim. Elas são praticantes de uma determinada igreja, religião, mas elas não conhecem o Deus
que elas dizem crer. E aí fica difícil de haver comunhão com ele, não é verdade? É exatamente esse o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a pessoa se entrega a Deus, ao Senhor Jesus, sinceramente, casa com o Senhor Jesus, digamos assim, então, o Espírito Santo revela, é uma revelação, ele revela para aquela pessoa quem ele é. Jesus disse para os seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela deixa de ser religiosa para ser uma praticante da fé bíblica, a fé autêntica, a fé que traz resultados, a fé que você vê o resultado na sua cara, na sua vida, seja na sua casa, primeiramente, no seu relacionamento familiar, no trabalho, na sua vida profissional, em tudo. Você vê o resultado. Por quê? Porque você conhece, você sabe em quem tem crido. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu conheço em quem tenho crido. Se você me dá licença um pouquinho, eu vou pegar a água, que eu esqueci de trazer a minha água aqui. Volto já, um instantinho só. Então, a religião é assim. A religião ensina a prática das doutrinas, dos mandamentos. O pastor, o padre, o bispo, faz isso, faz aquilo, põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, e etc. Faz isso. A religião tem suas regras, suas imposições, suas sugestões, que muitas das vezes elas abafam a fé, a pura fé na palavra de Deus. Foi isso que aconteceu na época de Jesus. Vamos ler aqui um texto muito interessante que vale a pena você acompanhar comigo aí. Pega a sua Bíblia, lá em Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus, ele fala uma parábola. E ele diz assim, ele ensina: 2 homens, Lucas 18, capítulo 18, versículo 10, a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, o templo que Salomão havia construído. Eu penso assim, eu creio que foi isso. Um deles era fariseu. O que é o fariseu? O fariseu era um religioso, era uma seita dos judeus que tinha suas regras diferentes dos saduceus. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição.
Já os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, eles se separavam pelas formas de interpretação da Bíblia. Então, o fariseu era um religioso nato, verdadeiro, religioso mesmo. E o outro, publicano. O que era o publicano? O publicano era o inimigo número 1 do povo de Israel, do povo judeu. Por quê? Porque o publicano era um judeu que trabalhava e cobrava impostos para César, que era o imperador de Roma, que dominava a Galileia, que dominava Israel. Então, o fariseu era religioso, o publicano era um odioso, uma pessoa odiosa pela população, porque ele cobrava impostos para César. E se a pessoa não tinha com que pagar os impostos, então ele levava seus filhos, exatamente, para serem escravos de César. Então o publicano era muito odiado, muito odiado. Então, 2 tipos de pessoas. Um era religioso, o fariseu. O outro era um tremendo pecador, porque ele trabalhava para César e era impecável, ele era rigoroso na sua função. Aí Jesus continua dizendo, o fariseu, o religioso, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha só o religioso. O religioso já se separa das demais pessoas que não são religiosas. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Era o religioso orando a Deus. E ele continua: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quer dizer, esse fariseu, ele era um homem supostamente sincero, uma pessoa correta, obedecia às leis, às regras da sua religião, mas Jesus o comparou ao publicano, que era um tremendo pecador. E disse Jesus: o publicano, porém, estando em pé de longe, quer dizer, ele nem se chegava mais próximo do altar, digamos assim. De longe, nem ainda queria levantar os olhos. Nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quer dizer, ele não balbuciava sequer palavra, mas aqui no coração ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem compaixão de mim. Esse homem, segundo Jesus, ele desceu, está aqui escrito, ele desceu justificado para a sua casa. O que é justificado? Justificado quer dizer perdoado, sem suas culpas mais. Ele estava livre das suas culpas, dos seus pecados, porque ele foi justificado diante de Deus. E não aquele. Não aquele. Aquele, Jesus está mostrando que era o fariseu, o religioso. Quer dizer, o religioso não foi justificado diante de Deus
mesmo praticando a sua religião, mesmo, como ele diz aqui, que não era como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como aquele publicano que era um ladrão, roubava mesmo, na base dos impostos. Além disso, ele jejuava 2 vezes na semana e dava os dízimos de tudo quanto possuía. Quer dizer, era um homem legalista. Ele estava enquadrado perfeitamente dentro da religião judaica. Quer dizer, ele se achava justo. Ele se achava superior às demais pessoas, que não eram como ele. Afinal de contas, ele não roubava, não era injusto, não era adúltero, pagava o dízimo como dava os dízimos com fidelidade, jejuava, era religioso. Mas Jesus diz assim: digo-vos que o publicano desceu do templo justificado, perdoado. Deus ouviu a oração dele. Deus o perdoou. E ele saiu do templo em paz. Por quê? Porque Deus o havia perdoado. Quando a gente é perdoado, quando a gente não tem culpa, quando a nossa consciência não dói mais, não dói. Nós estamos livres. Livres. Então há paz dentro da gente. Mas aquele fariseu, Jesus disse, não foi justificado, não foi perdoado, mesmo praticando a sua religião com decência, com rigor. Jesus disse: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Então, minha amiga e meu caro amigo, essa é a religião, essa é digamos, a cara da religião, porque esse fariseu era rigoroso na sua religiosidade, mas ele não foi justificado diante de Deus. O outro, que era um pecador, que era o que era, odioso perante a população, ele foi perdoado. Então, é isso que a gente tem que avaliar a gente mesmo. Você tem que se avaliar a sua fé, avaliar a sua vida, pesar na balança. Eu faço isso. Oh, meu Deus, que me ensine, me oriente, me inspire, me dá a direção. O que o Senhor quer que eu faça? Não me deixe cair em tentação. Não me conduzas à tentação. Livra-me do mal. Quer dizer, nós estamos sempre, continuamente orando, pedindo a Deus misericórdia, para que não venhamos cair em tentação. Porque todos, literalmente todos, estão sujeitos à tentação. Mas aqueles que têm uma fé prática, oram, clamam, pedem: ó Senhor, tem misericórdia de mim, guarda-me, livra-me, não me leves, não me conduzas à tentação sequer. Como foi o caso de Jesus. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para ser tentado, provado. Então,
É uma oração que Jesus nos ensina a fazer. Amiga e amigo, veja como é forte essa consciência de fé. Uma coisa é você praticar a sua religião, outra coisa é você praticar a palavra de Deus. Você obedecer a palavra de Deus. Completamente diferente. Então as pessoas vão na igreja, fazem isso, fazem aquilo, são fiéis, dizimistas, ofertantes, etc. Mas elas dizem para si mesmas, bom, eu já fui na igreja, já dei os meus dízimos, já dei as minhas ofertas, já fiz as minhas orações, agora eu estou livre. Livre para quê? Eu estou livre para dar uma saidinha por aí. Essa é a realidade. E aí é que o bicho pega. A verdade é que o religioso, enquanto ele for religioso, ele não vai conhecer a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não quer que a gente seja escravo de religião. Ele quer que a gente seja obediente à sua palavra. Só isso. Obedecer à palavra de Deus não significa necessariamente você vai obedecer à religião. Não. Porque cada religião tem as suas regras, suas obrigações, não é verdade? Mas a palavra de Deus é uma só. Desculpa, eu estou rindo assim porque dá um gozo na alma da gente. A palavra de Deus é uma só, é como Deus. Deus é palavra. Ou você obedece ou você não obedece. Que foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus fez tudo muito bom, tudo perfeito. Depois que ele fez o jardim, colocou Adão e Eva lá, perfeitos. Não tinha nada de errado com eles. Eles se entrosavam com perfeição. Tudo era perfeito. Frutas, tudo que ele queria comer estava lá no jardim. Menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando a pessoa tem a curiosidade de conhecer o mal, pronto, aí ela obrigatoriamente tem que escolher entre seguir o bem ou o mal. Se ela não tem conhecimento do mal, ela segue o bem, tranquilamente vai em paz consigo e com Deus sobre todas as coisas. Mas a verdade é, a religião, ela leva as pessoas a obedecer regras, obedecer mandamentos de homens, como falamos ontem, que Jesus que falou. Jesus é quem falou. Mandamentos dos homens, não de Deus. Então as pessoas, infelizmente, se iludem com a sua religiosidade. Elas se iludem. Mas, na hora do sufoco, na hora da provação, ou das provações, na hora de passar pelos desertos, o povo derrete, porque a religião não sustenta, não dá apoio. A religião não resolve. Nenhuma religião resolve. Mas a obediência à palavra de Deus resolve. Você vê, por exemplo, a título de exemplo, o povo de Israel, quando estava escravizado lá no Egito, era religioso. Muitos não criam nem em Deus, porque como pode Deus existir e eu estar aqui escravo? Cadê a terra prometida? Não creio nesse Deus. Isso acontece com as pessoas desiludidas da religião. Mas quando a pessoa tem um encontro com Deus, que é o caso quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo,
ela sabe em quem tem crido. Ela sabe buscar a resposta, porque isso aconteceu comigo. Nas vezes que eu me senti, digamos assim, no fundo do poço, eu tive que recorrer ao Deus que eu cria, aquele que prometia na sua palavra, promete na sua palavra livrar-nos. Então eu busquei esse livramento. Então, se estou aqui hoje, é porque eu conheci, eu tive um contato, eu tive um encontro com o meu Senhor. Eu conheço Jesus, Ele me conhece. Por quê? Porque o Espírito dele veio fazer morada em mim, é o que Ele quer fazer em você. É isso que Deus quer. Tudo que Ele quer de você é o seu coração, é a sua vida, é a sua alma, para que Ele possa dirigi-la, conduzi-la de acordo com a vontade dEle. E na hora que vier a tribulação, na hora da dificuldade, você sabe, vai saber em quem você vai apoiar a sua vida, onde você vai buscar a solução. Você não vai contar com a sua religião, porque ela não vai resolver o seu problema. Nenhuma religião resolve o problema de ninguém. Mas, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela conhece a Deus e sabe a quem recorrer na hora da tribulação. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, muitas pessoas, infelizmente, elas tratam Deus como se fosse o Senhor da religião. E não é. Ele é o Senhor da vida. E Ele quer dar vida. Ele quer fazer com que você seja uma testemunha dEle aqui na terra. Ele é Espírito. E Ele precisa de um vaso, de um corpo, para que Ele possa morar e manifestar a sua grandeza, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão por toda a terra. E quando Ele vem sobre alguém, então esse alguém passa a santificar o nome dele na sua conduta, seja na sua casa, na sua família, com relação ao seu marido, à sua esposa, com relação aos seus filhos, seus pais, seja no trabalho, é honesto, é correto, seja na rua, onde quer que essa pessoa for, ela vai exalar o perfume de Jesus no seu caráter, na sua conduta. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E isso é o que Deus quer. Essa é a religião que Deus quer. Ele dentro de você, para que você possa saber a vontade dele e executá-la. Deus abençoe você. O Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para que você possa entendê-lo e curtir a sua presença. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.